Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou seu coração até aqui? Você não acha que já é tempo? Fala pessoal, paz do Senhor. Eu gostaria de começar gravando uns vídeos assim, conversando. E o tema que eu gostaria de começar é um tema que ele foi crescendo muito, foi tomando grandes relevâncias aí no meio cristão. Eu acho que ele é um tema extremamente essencial, porque o cristão, ele busca ser uma cópia de Cristo. Porém, entretanto, muitas vezes ele fracassa, muitas vezes pela imagem que ele criou de Deus na sua própria mente. Então o tema que eu gostaria de falar é um tema que eu já preguei algumas vezes, umas 3 vezes, que é um Deus esquecido. Voltando aqui, né? A gente vive num tempo que Deus ele é muito falado, porém ele é pouco conhecido. Hoje em dia todo mundo se diz cristão, né? Todo mundo, você vai aí, todo mundo tem um versículo na bio, todo mundo tem um destaque cristão, todo mundo tem uma foto na igreja adorando com as mãos erguidas. Porém, quando eu falo de conhecer, eu falo de saber quem realmente ele é. É quando a gente se coloca numa situação... Sabe quando você conhece alguém e você fala... Pô, se essa pessoa estivesse aqui, essa pessoa faria isso. Essa pessoa escolheria esse prato de comida. E quando eu falo de conhecer a Deus, é saber exatamente esse tipo de coisa. Não que prato Deus pediria, mas de conhecer realmente alguém, de saber quem ele é, como ele agiria. E às vezes a gente cria imagens distorcidas de Deus na nossa própria mente. E conhecer a Jesus quando o nosso objetivo é ser parecido com ele, é muito importante. Porque se eu tenho uma visão errada de Deus, logo a imagem que eu tento copiar de Deus também é uma cópia errada da minha imagem errada. Deu de entender? Tá bom, talvez eu tenha me expressado um pouco mal, porém, como que eu conheço verdadeiramente a Deus, né? Como que eu sei quem ele realmente é? Observando, vendo, analisando, me aproximando. Eu conheço alguém quando eu me aproximo dessa pessoa. E Douglas Gonçalves, lá o cara da Jesus Copy, um tema, né? O nome é muito legal, né? Porque cópia de Jesus faz sentido. Só que o Douglas Gonçalves, ele tem uma frase que ele disse em um vídeo dele que foi uma coisa que me marcou muito, que é: Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, quando eu olho para um Jesus que perdoava, um Jesus que amava, um Jesus que se entregava pelos outros, um Jesus que também se posicionava, eu tô olhando para a imagem de Deus. Peraí, deixa eu pegar um texto bíblico aqui, rapidinho. João, capítulo 14, do 5 ao 10, se eu não me engano. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Agora que é a parte importante. E Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem sou eu? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai que me enviou, que permanece em mim e realiza suas obras no meu intermédio. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, toda vez que a gente olha para Jesus, toda vez que a gente analisa o jeito que Jesus, as coisas que Jesus fazia, o jeito que Jesus falava, quando a gente vê Jesus agindo, a gente está vendo Deus agindo. E aí é que muita pessoa se perde. A gente olha para Jesus se sacrificando e dando sua vida por nós. E realmente foi por amor. Foi um dos motivos de estar lá. Mas a gente não pode esquecer que ele estar lá também foi pela justiça de Deus. Porque Deus odeia o pecado e como ato de propiciação para satisfazer a justiça de Deus,
ele precisava se entregar. Então, o mesmo Deus que ama é um Deus justo, que não tolera o pecado. E muitas pessoas se esquecem dessa parte, se esquecem do outro lado, se esquecem que Deus é soberania, Ele é um rei acima de tudo. Sim, Deus é pai, Ele pode ser o nosso melhor amigo, a gente pode conversar assim com Ele, porém Ele também é um rei, e a gente tem que entender que o mesmo Deus que é um pai e que é um amigo, também é soberano e eu sou servo. Nós temos que saber o nosso lugar no meio dessa equação aqui. Quando eu falei que algumas pessoas pregaram e que teve um período aí que o pessoal... Até hoje é muito falado isso, né? Dessa mensagem de um Deus esquecido. Teve alguns escritores que escreveram, né? Alguns livros. E um que se destacou para mim é o Rodrigo Bibo. Ele escreveu O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro aqui, ele diz tudo o que tem para dizer, sabe? Eu acho que ele aborda em todos os sentidos. O vídeo aqui, se você, né, tiver interesse... e gostar disso, querer se aprofundar nesse assunto, eu acho que esse livro aqui, ele vai falar exatamente isso que eu tô falando, só que com muito mais capacidade, aprofundando muito mais. E ele disse no seu prefácio uma coisa muito importante, uma mensagem muito importante, que é: a pergunta central dessa obra é: estamos dispostos a seguir a Cristo, mesmo quando Ele, para o cumprimento de seus mistérios e incompreensíveis propósitos eternos, implode nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente. Eu acho que o que ele quis abordar muito aqui é que Deus não é um Deus desenhado a lápis, ele não é quem eu digo que ele é, mas ele tem a sua própria essência, ele tem seus próprios valores, e uma coisa extremamente importante é, o mesmo valor que Deus tinha lá atrás, ele tem aqui, ele não muda. Tudo aquilo que se aplicou lá atrás, tudo aquilo que Jesus fez, todas as vezes que Jesus divertiu alguém, ou ensinou algo, ou corrigiu alguma coisa, era Deus fazendo. E como ele não muda, isso permanece. Provérbios vai dizer que o sábio, ele ama ser divertido. Então, do mesmo jeito que eu tô falando isso pra vocês, essa repreensão também chega pra mim, porque às vezes eu acabo tendo uma imagem errada de Deus. Às vezes eu cobro Deus de alguma coisa, sendo que Deus não me deve nada. E agora que a gente chegou nessa parte aqui, eu gostaria de estar falando da importância dessa mensagem. Porque se a gente não tem o conhecimento de Deus, a gente pode estar seguindo o rumo errado. Isso pode estar matando a nossa fé e fazendo a gente ter uma frustração muito grande. Porque se eu coloco uma expectativa, eu fico alimentando um pensamento de que Deus é aquela pessoa que está lá para satisfazer os meus desejos, para cumprir aquilo que eu planejei, e eu esqueço que Ele é um soberano, que as vontades dele vão em primeiro lugar acima das minhas, como o Rodrigo Bibo falou em uma das páginas. Ele fala assim, Deus não é o mago, o gênio da lâmpada é mago? Não sei, não lembro. Mas enfim, ele não tá ali. Isso vai fazer eu me frustrar, vai fazer eu ter uma caminhada errada e uma vida mentirosa. Então agora que a gente entendeu isso, a gente vai para a próxima etapa aqui. E o próximo tema aqui é as versões de um Deus que não muda. Para começar, eu já gostaria de estar dando um grande exemplo aqui de Caim, né? Que após Deus ter rejeitado a sua oferta e aceitado a do seu irmão, ele teve uma imagem de um Deus injusto na sua cabeça. A gente também tem um povo no deserto que achou que Deus era tirano e cruel, depois de ter tirado eles do Egito. Eles acharam que ele tinha tirado eles do Egito para ir só no deserto para sofrer. Com certeza ele faria isso, não conhecia, né? Apesar de Deus ter feito muita coisa, não. Deus é infiel, Deus é injusto, Deus é tirano e cruel. A gente tem várias igrejas que o que acontecia, né? Ali no Novo Testamento a gente tem igrejas que frequentemente eram relembradas por alguém que elas estavam fazendo as coisas erradas, que elas estavam se deixando enganar por falsos profetas, falsos mestres ali que vinham, enganava. Mas por quê? Porque tinha um lado bom nesse novo evangelho. Tinha pessoas que pregavam ali naquela época já a salvação de graça, né? Você não precisava fazer nada. Jesus já morreu, já está salvo. Tinham várias distorções do evangelho já. E Caim mesmo é um grande exemplo nisso, né? Porque o que era mais fácil para ele? Admitir que ele separou a melhor oferta para ele e voltar atrás, ou acusar outra pessoa, né? Acusar Deus ali. Ele, como um orgulhoso, foi lá e aceitou e escolheu acusar Deus.
E a gente, muitas vezes é a gente que está nesse lugar, muitas vezes é a gente que, por não aceitar aquilo que o Evangelho quer, a gente não quer se moldar nos padrões do Evangelho e acaba moldando o Evangelho nos nossos padrões de vida, querendo moldar ele nos nossos comportamentos, nas nossas vontades. E é aí que a gente erra. Quando a gente tenta distorcer algo que não é para ser distorcido. Quando a falta de fidelidade cria outra realidade. E hoje, no mundo de hoje, que a gente vive, se você abrir o seu Instagram, cara, eu te dou 10 minutos para você achar uma foto, um vídeo de alguém falando sobre Deus. E pessoas que, assim, você vê que elas têm uma visão distorcida. A gente tem pessoas... Uma vez a gente foi fazer um evangelismo na praia, um grupo de amigos, e a gente foi evangelizar, já aconteceu algumas vezes, a gente evangelizar pessoas que estavam ali, né? Tinha um cara que era cantor de funk e ele falou, ele falou exatamente, graças a Deus, todo dia eu durmo com uma mulher diferente. A imagem que ele criou, ele estava responsabilizando Deus por um prazer momentâneo dele, algo que Deus condena. E agora eu quero entrar com outro livro, que é o livro desse camarada aqui, ó, Erwin Lutzer. Esse cara aqui é um livro que ele se trata muito bem disso, sabe? Pessoas inconformadas com a situação em que o mundo está. O nome do livro é Quem é Você para Julgar? E ele começa falando sobre o cuidado da igreja que antes tinha, sobre o efeito dominó, de uma coisa vai levando a outra, até o mundo entrar, de certa forma, dentro da igreja. Ele trata muito bem desse assunto. Se eu pudesse te recomendar 2 livros sobre esse assunto, esses 2 aqui são excelentes assuntos, tá? Eles tratam muito bem de tudo isso. E ele vai dizer o seguinte: quando o mundo dá um passo em nossa direção, nós o abraçamos sem remorso. Porém, a igreja que faz as pazes com o mundo é incapaz de mudá-lo. Você entendeu isso aqui? Quando o mundo dá um passo em nossa direção, nós o abraçamos sem remorso. Porém, a igreja que faz as pazes com o mundo é incapaz de mudá-lo. Hoje é um mito que o mundo é mais tolerante que outrora, porque a igreja aceita ambos pontos de vista. E é até engraçado, né? Porque quando a gente realmente procura o evangelho é cheio de mensagens que dizem o contrário. É só a gente abrir a Bíblia que a gente se autocontradiz, né? A gente tem Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Filipenses 3:7. Mas para mim, o que era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. João 14:23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. Sabia que tinha alguma coisa errada, tá? E viremos para ele, tá? E não viveremos para ele. Perdão. E faremos nele morada. Quando não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 15:18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Mas bem, Erwin Lutzer, ele prossegue e ele diz também: em geral, o mundo de hoje só tem uma opinião favorável em relação a Cristo porque o interpreta mal. Lembre-se, quanto mais o mundo entende o propósito da vinda de Jesus, o porquê que ele desceu nessa terra, mais o odeia. O que o mundo valoriza, Cristo menospreza. O que ele ama, o mundo odeia. Eu mudei a câmera um pouquinho até porque escureceu. Mas, gente, eu espero muito que essa mensagem ela tenha tido um impacto na sua vida, que a gente possa relembrar isso. Eu acho que ela tem todo o valor que ela precisa ter, assim. Eu digo, quando ela é tão comentada assim, eu acho que realmente ela merece ser tão comentada. Eu acho que ela merece ser lembrada, porque frequentemente a gente acaba talvez esquecendo de que Deus tem suas próprias vontades, tem seus próprios desejos,
acaba se colocando acima dele e esquecendo que a gente é servo. E conforme o número de novos convertidos vão crescendo, pessoas precisam saber que Deus tem seus próprios interesses, suas próprias vontades, e a gente precisa mudar a nossa vida de acordo com as vontades dele, de acordo com o jeito que ele agia, para que a gente possa não só se parecer mais com ele e desenvolver o caráter dele em nós, mas também para que a gente possa estar pregando com a nossa vida. Porque as nossas atitudes, elas são sim pregações. Eu creio que as pessoas possam olhar para nós, ver a nossa diferença e falar: essa pessoa, talvez não saibam, mas percebam a nossa diferença. E essa é a minha mensagem, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.